Olá, boa noite. Começa agora pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião na sua TV Pantanal, Rede TV. Como vai? Vai bem? A gente começa aqui o programa Opinião. Hoje a gente entrevistaria aqui o presidente da AMM, Neurilan Fraga, que é a Associação Mato Grossense dos Municípios. Por que entrevistaria? Porque o Neurilan teve um imprevisto. Na verdade, como eu não tenho compromisso com ele, eu gosto de falar o que é realmente. O Neurilan acabou esquecendo, não é? Ele teve problema na agenda de não conferir, foi para a zona rural, acabou esquecendo. E eu mantive contato com ele ao longo dos dias e hoje, agora há pouco, falando com ele, ele falou que tinha esquecido e que estava chegando agora em Cuiabá e por isso não daria tempo de chegar aqui ao programa para esta entrevista. A gente lamenta essas questões aí de esquecer e tudo, acontecem, não é? Não deviam, mas acontecem. E a gente toca o barco por aqui, porque estamos a postos, Lorenberg e eu, para o programa Opinião. Na verdade, Lorenberg, eu e principalmente você, telespectador aqui do nosso Opinião, programa que vai ao ar todos os dias de segunda a sexta, das 7h30 às 8h30 da noite. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho da companhia. Lorenberg Alves, nós dois hoje, meu chapa, a gente vai ter que levar as informações sem perder a qualidade. A gente consegue, a gente já fez isso antes, não é? E bora, porque hoje, quinta, 13 de janeiro, cá estamos nós. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Paulo, eu estou em boa companhia, então o programa também está em boa companhia. E nós estamos em ótima companhia, que é do nosso telespectador, que há 1 ano e 8 meses está aqui conosco. Nosso telespectador está aqui conosco há 1 ano e 8 meses, sempre nos prestigiando com essa importantíssima companhia. Que é a ótima companhia que eu me refiro, não é? Muito obrigado a você que acompanha o programa Opinião pela internet também, pela página no Facebook da TV Pantanal e você que também acompanha ao programa Opinião pelo www.gazetadigital.com.br. Significa dizer que você manda no programa, né? Hoje a gente vai falar aqui, Lorenberg e eu, vamos comentar algumas notícias que estão, no evidente, tomando conta do nossos jornais, dos sites, enfim, do nosso cotidiano. Política, propriamente, não pode deixar de falar, como também a gente não pode deixar de falar da questão da vacinação, que envolve também um imbróglio político por aí, não é? Ainda mais nesses tempos de ano eleitoral. Então, você tem alguma opinião sobre, por exemplo, vacina? Você concorda, não concorda com a vacinação das crianças de 5 a 11 anos? Que isso seja impositivo? Enfim, a gente tem aqui opiniões na mesa e eu queria saber da sua opinião. Você concorda com o pai? Não concorda? Por exemplo, a gente teve na semana que passou aqui a secretária municipal de educação aqui da capital, Cuiabá. E ela disse que a secretaria vai pedir, não exigir, pedir a comprovação da vacinação para a matrícula das crianças na rede de ensino fundamental, aqui na capital de Mato Grosso, não é? E eu até questionei, mas secretária, a Edilene Machado, secretária, e se o pai se recusar, não é? Ela disse, aí a gente não pode fazer nada porque teria que haver uma lei federal e isso também teria que estar contido no Plano Nacional de Imunização, o que não está. Mas a prefeitura, o município de Cuiabá tem as suas regras, as suas leis e o seu modo de gerir e esse é um quesito que está sendo considerado, que é pedir o comprovante de vacinação no ato da matrícula. E aí a Edilene disse, aí a gente vai tentar convencer os pais, não é? Para que eles sim atualizem a vacinação dos seus respectivos filhos. É um dos assuntos. E você, o que pensa disso? Você é a favor da vacinação como
como forma de imunizar, a gente sabe que sim, não é? Mas assim, como exigência, se acha a favor que se exija isso, enfim, seja bem à vontade, comente sobre a vacinação, que é um assunto importante. Eu particularmente sou vacinista, né? Eu não só sou vacinista, como eu já me vacinei tudo nessa vida. Desde criancinha, minha carteirinha está completa, não é? Todas as vacinas, inclusive, principalmente, né, aquelas que foram testadas com o seu tempo adequado, não é? Com muitos anos de pesquisa científica, foram aprovadas, enfim. E até agora, da Covid-19, que teve pouco tempo de trabalho científico, não é? Eu já tomei também as 2 doses desta vacina. Então, eu sou vacinista, mas eu tenho minha opinião com uma certa parcimônia em relação a essa questão da imposição da vacina, não é? E eu quero já acionar aqui o Lorenberg Alves. Nós estamos num tempo de extremismo, Lorenberg. Eu vejo com preocupação porque uma coisa é o que diz a Constituição, e a Constituição ela é ampla. A Constituição é tão assim ampla que ela fala desde o artigo, lá no artigo 5º, né? E também lá no, eu não sei se é 49, se é 69, que fala da coletividade. Ou seja, ela fala dos direitos individuais e também fala da coletividade. Então, e agora há esse imbróglio aí de se vacinar, de se impor a vacinação e de não se impor a vacinação, né? Eu tenho minha opinião, que ela é de parcimônia, de cautela. Eu acho que não se deve impor e que deve ser um direito, uma responsabilidade diretamente dos pais. Mas tem muita gente que pensa de forma contrária. Queria que você desse umas pinceladas sobre isso aí. Vamos desnudar o assunto, considerando todas as vertentes. Considerando todas as nossas limitações também. Mas, Paulo, eu gostaria de fazer uma pequena observação que nós estávamos aqui quando recebemos a secretária de Educação. Talvez eu não tenha entendido direito. Não é no ato da matrícula que ela vai cobrar, é após a matrícula, o ingresso da criança na escola, porque não se tem ainda vacinação para criança. Eu me lembro que eu ainda fiz a pergunta para ela a respeito disso. Mas no ato da matrícula, uma vez que não tem ainda a vacinação da criança, ela falou não, é depois, no ingresso da escola, e a escola vai trabalhar que tem a vacina dentro da escola. Lembra que ela falou isso? Então, essa observação tem que ser feita para que o amigo telespectador que tem filhos na escola e que que pensa em vacinar as suas crianças, tem essa observação a ser feita. Com relação à vacinação, Paulo, eu vou bater num ponto que me parece importante. Eu já ouvi, mas ouvi mesmo, e já li muitas e muitas vezes, pessoas dizendo o seguinte: olha, a vacina, ela não tem 10 anos de estudos, como se o tempo nos anos 50 fosse o mesmo no século XXI. Há um momento que a ciência anda um pouco devagar, e nós estamos num momento em que a ciência está andando rapidamente. E nem todas as vacinas, é bom a gente lembrar sempre, nem todas as vacinas têm 100% de garantia. Vou dar um exemplo só que aconteceu há 15 dias. Uma vizinha vacinou numa particular, foi lá numa clínica particular, a vacinou para a gripe. 10 dias depois ela pegou a gripe. Isso significa dizer, amigos, e olha que faz muito tempo que nós vacinamos da gripe. O ato de vacinar não significa necessariamente que você tem 100% de garantia em nenhuma vacina do mundo, em nenhum tipo de vacina. Mas é uma segurança que você tem. Veja, alguém que vacinou da Covid, ela tem menos risco de ter grandes sequelas. Ela tem menos riscos de vir
a morrer. Tanto é verdade que no mês de outubro eu cheguei a ler esta pesquisa feita por uma plataforma de professores da USP e da Unicamp. Eles fizeram todo um trabalho de pesquisa e constataram que quase 90% das pessoas que pegaram o Covid não tinham sido vacinadas. Veja, amigos, a imensa maioria das pessoas que pegaram o Covid, que foram internadas e que morreram, não foram vacinadas. Ora, isso é um ponto que, a meu juízo, amigo telespectador, deve sim ser levado em consideração, e muita consideração. Por outro lado, tem registro de pessoas que vacinaram e morreram? Claro que tem. Mas se nós levarmos em consideração, colocar no prato da balança, as pessoas que não vacinaram, a diferença é, no mínimo, gritante. Por outro lado, também é preciso observar, amigos, de que somente com o processo avançado da vacina, nós teremos o maior controle da doença, a diminuição da expansão da doença. Porque nós já falamos, tanto eu quanto o Paulo e as pessoas que apareceram no nosso programa também disseram isso. E todos nós sabemos, não precisa ser médico e nem cientista para saber. Nem todo médico é cientista, nem todo advogado é cientista, nem todo professor é cientista, nem todo engenheiro é cientista. Existe o técnico e existe o cientista. São duas categorias completamente distintas e diferentes. Nós já sabemos de que é preciso um número muito grande de vacinados em qualquer comunidade para que nós tenhamos o controle sobre a doença. Sem essa vacinação, nós não vamos ter o controle e, portanto, nós estamos sempre à mercê desse risco. E é exatamente o apelo que faz todos os governos. Não é um governo A, B ou C, não. Todos os governos fazem o mesmo apelo. Acontece que aí toca num outro ponto que o Paulo tão bem mencionou, de que há uma resistência, tanto nos países europeus, como nos Estados Unidos, como no Canadá, como no Brasil, como na Argentina, como qualquer país do mundo, há um grupo de resistência. Esse grupo é minoria, não é a imensa maioria, mas é resistente. E aí que obriga alguns países, entre os quais a Alemanha, para impor a obrigatoriedade, para cobrar que em eventos públicos, que em lugares públicos, possa apresentar uma certificação da vacina para que ele possa ingressar. O Paulo muitíssimo bem lembrou da questão dos direitos individuais que a Constituição fala. Só que o direito individual não extrapola o direito coletivo. Na fase que nós estamos vivendo, é exatamente essa. O direito individual é superado pelo direito coletivo. Eu posso dar um monte de exemplos aqui, dos mais estapafúrdios, e para explicar que o direito coletivo é sempre maior do que o direito individual. Quer um exemplo só? Vou dar um exemplo muito estapafúrdio. Eu levantei de casa, me perdoe a frase, amigos, mas só para o amigo entender. Me perdoe mesmo. Eu levantei em casa hoje com vontade, me despir todo e correr pela cidade, andar pela cidade. É um direito que eu tenho. Só que eu não vou fazer isso, amigos. Sabe por quê? Porque a coletividade não pode ser agredida, não pode ser desrespeitada. Então, nesse caso, o meu direito individual tem que ser suprimido. Não posso fazer isso. É muito simples, o raciocínio é muito simples, para que nós venhamos entender que no ano de pandemia, sobretudo, predomina
o direito coletivo e não o individual. Ô Lorenberg, ainda bem que você não saiu pelado pela rua, hein? Não. Ainda bem, não vou assustar ninguém. Ainda bem, rapaz do céu, não ia ser nada bom. Lorenberg acordou hoje com vontade de sair correndo pelado. Aí ele lembrou o seguinte, pelas ruas. Se fosse pelo quintal da casa dele, tudo bem, mas pelas ruas, aí entra a coletividade. Ele pode, tem direito de sair pelado, para onde ele quiser, dentro da casa dele. Mas se do portão para fora, ele não pode, porque e aí é atentado ao pudor, aí tem um monte de coisa que vai complicar a vida dele. Então, eu entendi o argumento do Lorenberg Alves nesse sentido aí. E eu só fiz menção lá atrás porque há a parte que fala da individualidade e há a parte que fala da coletividade. E aí os operadores de direito, o que eles fazem? Eles usam as duas ferramentas para endossarem as suas decisões, né? No caso dos juízes. E o fato é que a gente tem que realmente respeitar a coletividade, mas o que eu acho falho na nossa Constituição é que ela não tem um mais, ela não tem um porém, ela não tem um entretanto. Lá no artigo 5º é líquido e certo os direitos individuais. Lá no artigo que diz respeito à coletividade é líquido e certo que fala da coletividade. E aí é onde chocam as duas situações. E aí o juiz tem que tomar uma decisão baseada em algum critério. Esse critério, além da razoabilidade, eu não sei qual outro técnico para tomar essa decisão, que tem sido tomada, porque tem juízes que tomam de acordo com base no artigo 5º, outros no artigo da coletividade. Então, e aí ambos estão certos, porque ambos estão respaldados pela lei. E a gente fica nesse imbróglio todo aqui discutindo para saber quem que está certo, quem que está errado. Lorenberg colocou muito bem, não é? Eu concordo com a questão da coletividade nesse aspecto. Veja bem, você viu? Eu falei nesse aspecto. Por que nesse aspecto? Porque em outros, por exemplo, na questão da vacina, tem que ser pensado, gente. Tem que ser pensado. Olha só, outro dia eu falei isso, e eu falo com muita cautela, que nem eu disse, eu sou vacinista e tudo mais, mas a vacina da Covid, você falou que nós não estamos mais nos anos 50, onde o negócio era complicado, a idade da pedra era complicado. Nós estamos em 2021, a coisa é muito mais rápida. Mas aonde se mede essa proporcionalidade? Ou seja, quem me garante que em 2021 nós temos capacidade de desenvolver uma vacina em 8 meses, como foi feito, menos até, na primeira vacina a ser desenvolvida? Estamos em tempos de tecnologia, sim, mas quem garante? Tanto ninguém garante que as vacinas que estão aí estão em experimento. Você escutou a palavra que eu falei? Experimento? Porque elas não são definitivas. Paulo, mas elas não são definitivas? Elas estão sendo aprimoradas. Elas vão ser definitivas? Vão. Elas estão sendo aprimoradas. E eu não estou falando isso porque eu acho. Eu estou falando isso com base no que a gente tem. Por exemplo, tem um contrato, as pessoas que não leem muito, né? Mas tem um contrato, por exemplo, da Pfizer com o governo do Brasil. Na cláusula 5.5, vai lá, dá uma pesquisadinha aí no Google, você vai ver. Cláusula 5.5, onde a farmacêutica Pfizer, ela deixa claro que a vacina está em desenvolvimento, em aprimoramento, e que ela não se responsabiliza pelos efeitos adversos. Está lá no artigo, na cláusula 5.5 da Pfizer, mas não é com o governo do Brasil, é com todos os governos com os quais a Pfizer abre parceria comercial na venda, no fornecimento dessa vacina. Aliás, vacina que chegou hoje, inclusive, uma grande remessa no Brasil para as crianças, né? Para serem aplicadas nas crianças de 5 a 11 anos. Então, ela está em desenvolvimento, em aprimoramento, sim. E outra coisa que você falou aí, que eu tenho aqui uma pequena divergência, a vacina, ela é chamada de imunizante. O que faz o imunizante se não imunizar?
ela tem que imunizar, sim. Ela tem, ou pelo menos teria que imunizar, sim. Ah, mas a gripe, não sei o quê. A gente não tem visto pessoas morrerem de gripe, com raras exceções, né? A gente, acontece quando vem uma leva maior, uma variante mais ofensiva. Agora, se é imunizante, tem que imunizar. Por que não imuniza? Por que nós estamos aí discutindo a dose de reforço? Estamos falando aí de uma 4ª vacina ainda. Lá em Israel está sendo colocado em prática já. Em alguns países da Europa também está sendo discutido a aplicação da 4ª vacina, da 4ª etapa da vacina, da 4ª dose da vacina. Até quando vai isso? Eu aposto, pode escrever aí. Nós iremos muito longe com essa questão de 4ª dose, 5ª dose, por aí vai. Porque senão, aí entra uma discussão que eu não gosto nem de entrar muito nela, mas o que eu penso que tem que ser feito é discutido a causa dos efeitos adversos. Tem efeitos adversos ocorrendo? Ah, Paulo, mas tem em todas as doenças. Mas, gente, esses casos que estão acontecendo são realmente casos individuais? Pessoas que estão perdendo a vida por conta da aplicação da vacina. Isso tem que ser discutido. Não estou dizendo que é por causa da vacina. Pessoas perderam a vida por causa da vacina? Tem pessoas que estão perdendo a vida com a alegação. Não, estou falando para você o seguinte: tem pessoas que estão perdendo a vida coincidentemente após tomada da dose da vacina. Por que eu não posso dizer que é por causa da vacina? Porque eu não tenho essa comprovação. E é aqui que está o meu ponto de provocação, como diz você. Nós temos que cobrar explicações sobre esses casos. São casos isolados? Bom, que sejam. Se forem, ótimo, que se comprove. Mas o que as entidades sanitárias, os órgãos de fiscalização, eles não podem virar as costas para isso. São muitos casos que estão acontecendo, gente. Miocardite, pericardite, questão de palpitação, uma série de fatores que estão tirando, ou estariam, né, para eu ser mais correto aqui, para não ser leviano, né, e não cometer. Depois alguém vai falar, cometeu fake news. Não, eu estou só pedindo que esses assuntos, essas causas mortes, essas correlações ou possíveis correlações têm que ser investigadas. Anvisa, seja lá quem for, a Justiça, o Ministério Público, têm que ser investigadas. Porque não é um caso isolado. Ah, um caso aqui. Não, são vários casos. Tem situações aí que deixam a gente muito preocupados. E aí, o primeiro fator, que é a questão da vacinação em criança, eu queria ouvir a sua participação aqui, a sua opinião. Isso que eu falei aqui é a minha opinião, viu? Eu só estou preocupado porque eu acho que tem que ser investigado. Eu queria ouvir a sua opinião. Você é a favor da vacinação aí em crianças ou da imposição, ou seja, da exigência dessa vacinação em crianças ou o passaporte como um todo e também em adulto? Fique bem à vontade, participe conosco, interaja conosco aqui no programa Opinião 99932-2529. O assunto é polêmico, o Lorenberg vai voltar a falar sobre isso, mas após o intervalo comercial, porque agora a gente vai faturar. E após o intervalo a gente volta a tocar nesse assunto. O Lorenberg tem outros contra-argumentos, eu também terei outros e você também terá outros e terá voz e vez aqui no Opinião. É um instante só. Ok, o Opinião está de volta aqui ao vivo com hoje a gente, Lorenberg e eu, conversando sobre alguns assuntos. E você também é nosso convidado a interagir com a gente aqui. Até agora falamos de vacina, já vamos falar de política também, não é? Política partidária, ano eleitoral, sabe como é que é, não é? Antes, porém, vamos aos destaques do Gazeta Digital, tá? Que está aí no www.gazetadigital.com.br. Acompanhe aí os números da pandemia, por exemplo, na tela, aí um bebê de 2 anos da cidade de Sapezal, que fica a 480 quilômetros a noroeste de Cuiabá, e mais 3 pessoas
morreram vítimas da Covid-19 em Mato Grosso nas últimas 24 horas. O dado foi divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde, SES, na tarde desta quinta-feira. De acordo com a atualização do boletim epidemiológico, Mato Grosso passou a contabilizar 572.022 contágios. Deste montante, em 545.770 casos, as pessoas que foram infectadas testaram negativo para a doença posteriormente. Contudo, outras 14.118 não resistiram às complicações da doença e morreram. Além disso, há também 11.445 pessoas cumprindo aí o isolamento domiciliar por conta do vírus. Em paralelo, 124 pacientes estão em unidades de terapia intensiva, as UTIs, totalizando uma ocupação de 77,99%. Você ouviu certo, 77,99% desse tipo de leito, né, no caso das UTIs. Além disso, as enfermarias apresentam um índice de uso na casa aí dos 20%. O governo quer mudar o programa Jovem Aprendiz, criado há 21 anos. A ideia em discussão é remover da lei seu principal ponto, permitindo que empresas possam contratar jovens sem seguir a exigência de que todos estejam matriculados na escola. Há também estudos para flexibilizar a norma que obriga as empresas a contratar uma cota de aprendizes proporcional ao número de funcionários e a atrelar a remuneração ao salário mínimo. O Brasil tem atualmente cerca de 461.500 jovens aprendizes, de acordo com os dados mais recentes do Ministério da Economia. Deste total, quase a metade trabalha na indústria de transformação e também no comércio. A principal função que os jovens desempenham é a de auxiliar de escritório ou assistente administrativo. Mudança aí, portanto, nesse quesito importante aí por parte do governo para liberar aí vagas aos jovens aprendizes. www.gazetadigital.com.br. Acesse aí e veja outras notícias também na área da economia, esportes, política, polícia, enfim. Retomemos aqui o nosso bate-papo no programa Opinião. A gente vai só explicar que entrevistaríamos hoje o Neurilan Fraga, presidente da AMM. Ele marcou com a gente e tal, só que ele não veio, alegou aí ter esquecido, houve um problema aí de atualização em sua agenda, ele esqueceu, inclusive de atualizar e de vir aqui ao programa e agora no final da noite, no início da noite, ele explicou por que não veio à opinião desta noite. Remarcaremos uma nova data. Lorenberg e eu estamos, ou pelo menos estávamos no primeiro bloco, conversando sobre a questão da vacinação. Eu vou deixar um esclarecimento aqui, antes de passar a palavra para o Lorenberg, que em momento nenhum eu estou botando culpa na vacina pelas mortes eventuais que estão ocorrendo. Algumas mortes que alguns chamam de casos isolados. Eu apenas disse e continuo dizendo que são fatores que precisam urgentemente serem investigados pelas autoridades sanitárias. Tá claro isso? Tá? Estou dizendo que matou, que a vacina deixou de matar, nada disso. Estou dizendo que tem alegações, tem muitas coincidências e alegações, e essas coincidências e alegações precisam ser dirimidas. Então, é isso que eu disse, para não ficar, o Paulo está afirmando. Afirmar seria muito deviando da minha parte, não é? A gente não pode se baixar a cabeça quando o fator é informação. Temos que ir atrás delas. E temos que abordar alguns assuntos, por mais delicados que eles sejam também.
Eu queria que você continuasse o seu raciocínio em relação a essa polêmica que a gente está colocando aqui. Não, o que nós estamos provocando a reflexão do amigo telespectador, até para ajudar a reflexão. O bater contra a vacina não traz nenhum benefício a nenhuma comunidade, a ninguém, nem a própria família daquele que bate contra a vacina. Porque ele não bateu contra com todas as outras. Eu volto aqui a insistir, nenhuma vacina, amigos, é 100% garantido. Nenhuma. Eu dei um exemplo de uma vizinha que vacinou, 15 dias depois pegou a gripe. Então, isso é muito claro para todos nós. O fato da vacina dá garantia melhor a todos nós, dá segurança melhor a todos nós. Veja, por exemplo, que o Paulo acabou de ler aqui, o relatório divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado de Mato Grosso. Se não me falha a memória, está mais de 70% do uso das UTIs nos hospitais em Cuiabá, em Mato Grosso. Ora, isso significa dizer que o número de infectados vem crescendo. E isso é muito ruim. Tanto é verdade, se eu não fugir da escola, e eu fiz as contas mais ou menos, do dia 29 até ontem, dia 12, 66 pessoas vieram a falecer por conta da Covid. E quantas pessoas pegaram a Covid nesse meio tempo, nesse período de 13, 14, 15 dias? Muitas pessoas, amigos. Isso significa dizer que o vírus não caminha com as suas próprias pernas. Caminha exatamente usando o corpo humano. Ele usa os nossos corpos para poder ampliar, para poder aumentar a sua expansão e aumentar os seus braços. Se não há aglomeração, nós não teremos o avanço da doença. É simples assim. A vacinação diminui esse avanço da doença. Isso é tão óbvio, mas tão óbvio, que não precisa explicações para nós entendermos isso com tanta facilidade. O meu apelo é exatamente isso. Não custa nada as pessoas vacinarem. Alguém tem medo de vacina, o que é comum. Tem gente que tem medo, eu conheço, eu tenho amigos que têm medo de injeção. Eu conheço, mas não são todos. É um número pequeno, mas existe sim pessoas que têm medo de injeção. Tem pessoas que não podem ver sangue. Tudo isso é levado em consideração. O que não pode é bater contra algo sem trazer nenhuma fundamentação. Esse é um perigo. Eu volto aqui a insistir. Nós respeitamos todos os técnicos profissionais. Mas nós não podemos confundir um médico técnico de um médico cientista. São duas categorias completamente diferentes. O professor técnico e o professor pesquisador, o professor estudioso, o professor cientista. Alguém da área jurídica, o técnico do estudioso, do pesquisador, do cientista. São duas categorias completamente diferentes. Eu não quero dizer aqui que o técnico não possa ser ouvido, claro que é, mas o alcance desse técnico é menor do que o alcance desse estudioso. Aí alguém pode falar, mas o estudioso também pode envolver politicamente e trazer algo que não é real? Pode. O regime nazista, por exemplo, tinha 23 médicos a seu favor. A ditadura militar no Brasil tinha 45 médicos para construir laudos. Entendeu, amigos? É claro, todo profissional pode pender, eu não estou dizendo que vai pender, pode, claro e evidente. Tudo isso nós sabemos.
Agora, o que nós não podemos, de forma nenhuma, é bater contra a ciência. Eu sou um defensor da ciência. Se não fosse a ciência, amigos, muitas das coisas que nós já sobrepomos, que nós já vencemos, nós não teríamos vencido. Em nenhum momento, em nenhum instante. Portanto, nós devemos muito. Quando eu falo nós, é toda a geração de seres humanos devem muito aos estudiosos, aos cientistas. Nós devemos muito de 2020 até hoje aos técnicos, enfermeiros, aos médicos, a todas as pessoas ligadas à saúde. Ainda que no meio de muitos profissionais da saúde tinham pessoas que eram contra a vacina, contra o tratamento e etc. Ainda que tenha, mas nós temos que defender sempre e valorizar sempre esses grandes profissionais que nos ajudaram e nos ajudam até hoje e deve ajudar ainda mais durante todo esse ano, porque nós não vencemos ainda a Covid. Lá em casa, por exemplo, as minhas crianças foram vacinadas, inclusive, né? Para quebrar um pouco essa ideia aí de que ninguém falou, mas assim, se alguém pensa, é contra a vacina. Não, eu sou a favor, tanto que tomei e as minhas crianças também tomaram. Mas eu sou jornalista, ninguém me impede, pelo menos até agora, de dizer ou de levantar o que está sendo colocado. Questionar, perguntar não ofende. Isso aqui não é incitar o discurso contra a ciência, não. Pelo contrário, eu sou a favor da ciência, a favor da vacina, só que temos que discutir. Tem alguns assuntos que são polêmicos, tem que ser questionado, gente. O que eu coloquei para o Lorenberg aqui, ele está colocando o posicionamento dele. Alguns posicionamentos dele eu concordo, outros eu não. Por exemplo, o imunizante tem que imunizar. Não tem esse negócio de, no caso de uma doença letal, tão drástica como essa da Covid-19. Porque senão vai virar uma coisa ad eterno. Lembra o que diziam para a gente lá no ano de 2020, no começo de 2020, né? Mas a vacina, opa, ela vai vir e tal. Eu não tenho dúvida que ela deu pelo menos na minha opinião, deu uma amenizada aí no número de casos aí, não é, da nossa, o que a gente noticiava sempre aqui, né? Casos, muitos casos, UTIs superlotadas e tudo mais. Agora, que seria ninguém dizia também que nós teríamos segunda dose, terceira dose, quarta dose. E aí hoje estão dizendo o seguinte, estão dizendo para os não vacinados, vacinem, porque a vacina funciona. Estão dizendo para os vacinados, vacinem de novo, porque a vacina até agora não funciona. Pelo menos a contento para que você esteja livre desta doença aí, que é a Covid-19. Então, percebeu como é que estão as coisas? A quarta dose está sendo anunciada aí, já tem países colocando, e aí estão querendo agora obrigar as crianças também a tomarem o imunizante, estão invadindo, não é? O Estado está invadindo nas prerrogativas da família. Isso é opinião minha, não é? Essa é opinião minha. Eu queria ouvir a sua. 99932-2529. O Lorenberg também tem as opiniões dele aqui em relação a esse assunto. E o assunto até agora é a questão dos imunizantes aí e o passaporte e tudo mais, que vem tomando conta dos noticiários aí, já que alguns estados, alguns municípios vêm adotando o tal chamado passaporte, outros nem. Aqui em Cuiabá, aqui no estado de Mato Grosso, por exemplo, você viu que o negócio foi acalorado, o debate na Assembleia Legislativa, não é? Eu acho que, aí é opinião, acho que a prudência tomou conta da maioria
que acabou não aprovando isso aí, que é um assunto que divide opiniões, inclusive aqui, ó, Lorenberg e eu temos opiniões diferentes em relação a isso aí. E volto a dizer, eu tenho que ir para o intervalo comercial. Vai lá, dá uma pesquisadinha aí na cláusula 5.5 da Pfizer. Você vai entender exatamente o que eu estou querendo dizer aqui. Não estou inventando moda. Vai lá, você vai ler. Até se eu soubesse que o Norilan não viria hoje, eu teria trazido para ler ipsilíteres para você o que tem lá. Mas em síntese é isso aí. A Pfizer está dizendo que a vacina está em processo de desenvolvimento e aprimoramento, que não se responsabiliza por efeitos adversos e outros fatores mais. Aqui no popular, muitos dizem, ó, está tirando da reta, não é? É basicamente isso que está acontecendo. Mas não é só com o governo do Brasil, governos aí, todo mundo afora, com os quais a Pfizer tem a sua relação comercial. O Opinião dá um tempinho só e volta já já. Pois bem, o Opinião está de volta aqui ao vivo na sua TV Pantanal, canal 22, rapaz. Olha, nessa quinta teríamos aqui o Norilan Fraga, que é da MM. O Norilan não veio por conta de um imprevisto na agenda dele lá, não é? Ele argumentou isso, inclusive, que na verdade, esqueceu. Usou inclusive esse argumento, esse termo, esqueceu. E a gente vai estar organizando aí uma nova data para que ele possa vir aqui falar do municipalismo a você, telespectador do programa Opinião. Como vão as coisas por aí? Aonde quer que você se encontre, uma ótima... Eu quero mandar um abraço para o Luiz Guilherme, do CPA 4, não é? O Luiz Guilherme falou hoje que acompanha todos os dias ao programa Opinião, e eu quero mandar um abraço para ele, para a família dele, a dona Doraci. É Doraci, a mãe dele, não é? Também acompanha, me convidou para ir lá. Um dia eu vou lá, uma hora dessa, dar um pulinho aí para conhecer a família toda, não é? Luiz Guilherme, dona Doraci, a família inteira aí no CPA 4, muito obrigado. Também o Mazinho e a dona, agora eu vou esquecer, dona Marlene, né? Lá do Pé do 90. Também acompanham sempre o programa Opinião. Me disse essa semana que está sempre acompanhando. Muito obrigado a você também, que está na sintonia e no acompanhamento aqui do programa Opinião. Lorenberg, nós temos assim, pusemos aqui à mesa nossas opiniões. Eu queria mudar de assunto, posso? Vamos mudar, você manda. Porque é assunto polêmico, não é? Essa questão toda aí da vacinação. Você, entretanto, pode mandar sua opinião aí pelo WhatsApp que está aí na tela, 999322529, sobre vacina, concorda, não concorda, enfim, passaporte, essas coisas todas aí, ou o assunto que você bem entender. Eu queria, Lorenberg Alves, professor, mas não fique chateado comigo não, tá? Porque porque às vezes eu fico com receio do Lorenberg, fica bravo comigo e tal. Não, mas é bom que a gente tenha opiniões aqui, que isso seja parte da nossa democracia, que a gente ainda usa e abusa dela. Paulo, eu vou gastar 1 minuto, só posso? Pode gastar, e o quanto tempo que você quiser. Eu sempre defendi, e vou defender sempre, quando você tem alguém que contrapõe a sua afirmação, é bom, enriquece o bate-papo, o diálogo. Senão não existe diálogo. Veja, quando alguém apresenta um posicionamento com todos os fatos elencados, você tem a ganhar, ainda que você discorde daquele posicionamento. Vou dar um exemplo muito prático. Eu fui o maior, e continuo sendo, o maior leitor do saudoso Roberto Campos. Quando ele escrevia no jornal Folha, ele escrevia no jornal do Estado de São Paulo, depois ele passou para a Folha de São Paulo. Quando ele escrevia o artigo dele aos domingos, eu era o primeiro a abrir o artigo para ler. Quando ele escrevia na revista Veja, eu era o primeiro a ler. Quando ele anunciava um livro, eu ia lá correndo e comprava. 99% das coisas que ele dizia, eu era contra. Mas por que eu lia? Porque ali eu iria encontrar uma argumentação muito forte, amigos. E uma linha de raciocínio também muito boa.
Se é para qualquer outra pessoa, facilmente ele dominava e controlava. Ora, quando você lê algo sobre um tema que você tem um posicionamento e lê um outro posicionamento diferente, você ganha, e ganha muito com isso. Até hoje eu leio o Roberto Campos porque eu ocupo a cadeira número 6 da Academia Mato Grossense de Letras, que foi ocupado antes por ele. Coincidência, né? Você tem a responsabilidade, está tendo de substituir Roberto Campos. Exatamente. Por isso eu vou sempre defender, Paulo. As divergências são sempre boas e ricas para todos nós. Roberto Campos é o quê do atual presidente do Banco Central? Né? Né? Ele é neto, o atual presidente do Banco Central é neto. Roberto Campos, né? É neto. Tanto que é Roberto Campos Neto, né? Isso. Quase que óbvio. Mas, verdade. E olha só, sobre isso também, Lorenberg, eu costumo citar, tem as pessoas atribuem a frase a Voltaire, que foi um filósofo francês do século XVIII, na verdade de forma errada, que não é. A frase que é a seguinte, eu vou tentar lembrar, posso não concordar com absolutamente nada do que você diz, mas defenderei até a morte seu direito de dizer. Essa frase, que ilustra um pouco, não é? Uma coisa que eu mudaria é que eu concordo com algumas coisas que o Lorenberg fala, mas a frase diz assim, posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizer. É isso. Não é do Voltaire, é da biógrafa do Voltaire, que foi também a filósofa, escritora britânica Evelyn Beatrice Hall. Ela é do século XIX, ela escreveu a biografia do Voltaire e, ao fazer a análise da obra do Voltaire, que era François-Marie Voltaire era apelido, François-Marie Norouet, coisa assim, o último nome que eu não lembro direitinho, que era o nome do Voltaire, o nome de batismo do Voltaire. A Evelyn Beatrice Hall, ela fez essa releitura de toda a obra dele e resumiu com essa frase aí, posso não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizer, que eu acho que é o princípio da democracia nossa aqui, né? Vamos estar respeitando uns aos outros, que a gente vai longe, né? O problema é que hoje em dia, rapaz, tá um negócio assim, eu fico chateado com isso, né? Se eu não concordar, eu sou negacionista, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou... Não, gente, a menos que eu esteja atropelando a razoabilidade, né? Mas se tem um argumento e eu estou colocando aqui o posicionamento, respeite, não concorde, beleza, mas respeite. É o que acontece no meu caso, quando eu não concordo com alguém. Dentro da minha família tem gente que não concorda com algumas questões aí, mas eu respeito, né? Porque é isso, o nome disso é democracia e, é claro, respeito ao próximo, né? Empatia, sabe como é que é? Colocar-se no lugar do outro. Pois bem, olha, aqui na Opinião ontem a gente abordou, Lorenberg, nós até comentamos, né, en passant, essa fala, pelo menos, aí do prefeito Emanuel em relação a reaproximar, considerar, ele falou que, eu amo Cuiabá, por Cuiabá eu faço tudo, né? E hoje, está aqui no jornal A Gazeta de hoje, dá para pegar e acho que dá, né? Então, essa manchete aqui, que o prefeito quer unir-se a Mauro. Em síntese, a manchete seria isso, né? Tem uns poréns aí. Eu queria voltar a tocar nesse assunto, porque não é tão fácil assim, né, Lorenberg? Tem que partir dos dois lados. Eu não sei se o governador, que já foi prefeito de Cuiabá, tem essa predisposição também, dadas as trocas de farpas que tem havido aí nos últimos tempos, especialmente no ano que passou. O que você acha? Você acha que é samba de uma nota só? Ou seja, você acha que pode ter... eu gostaria que ocorresse, né, em prol da nossa população
cuiabana. Mas você acha que o governador está simpático a essa ideia? Paulo, estar simpático ou não, o governador deveria ser, de fato, governador do Estado. Estar simpático ou não, o prefeito deve sim ser prefeito da cidade. E tem muitas coisas, amigos, mas muita coisa que o prefeito não realiza sozinho. Veja, por exemplo, a saúde pública. Não é só sobre as costas do prefeito, não é só sobre as costas do governador, não é só sobre as costas do presidente da República. Até porque a segurança, a saúde pública é um dever do Estado. Portanto, o governo, a União, governos estaduais e governos municipais estão juntos nessa briga, nessa batalha da saúde pública. Então tem muita coisa. Eu me lembro, por exemplo, em 2015, que não era o prefeito Emanuel Pinheiro, era o prefeito Mauro Mendes, quantas obras foram feitas em parceria com o governo do Estado, Pedro Taques. Por exemplo, em 2015, em meados de 2015, fizeram uma boa reforma na Avenida do Prainha e também na Fernando Correia, parceria entre a prefeitura, entre o prefeito Mauro Mendes e o governador do Estado, Pedro Taques. Isso sempre ocorreu, estas parcerias. E elas são sempre bem-vindas, porque acima do interesse partidário do mandatário da capital e do mandatário do Estado está o interesse da coletividade. Mais uma vez, a coletividade deve ser soberana nesse aspecto e não a individualidade. É bom a gente estar trazendo isso para que nós todos tenhamos a clareza de que, independentemente da cor partidária do governante A, do governante B, do governante C, deveria estar, acima de tudo, a coletividade, o interesse público. Embora, em muitos aspectos, o interesse público não é levado em consideração, porque o interesse particular, o interesse individual sobrepõe-se ao interesse coletivo. Esse é o grande problema e é o grande pecado cometido por governantes. Tem dois assuntos aí que eu acho que a sintonia deveria ser maior entre ambos. A questão da pandemia propriamente, né, o gerenciamento dessa crise sanitária. Você vê, eu acabei de noticiar aqui no Gazeta Digital, rapaz, isso que já havia falado lá no começo da semana, que nós estaríamos entrando fim de semana na casa dos 80%, bateu 80% de UTIs ocupadas. É assustador isso? Não. Isso é muito assustador, não é? Porque se tivéssemos pelo menos um sinal de que a coisa estaria arrefecendo, estaria diminuindo, mas não tem esse sinal ainda, não é? Ainda que não seja tão letal essa nova variante, mas os casos estão indo para a UTI, meu caro. Tem pessoas com comorbidade aí que contraem a doença e que um sopro já não resiste, não é? E então a crise está aí. Eu tenho comigo que essa questão deveria ser mais ininterruptamente discutida entre ambos, de ter criado até um comitê paralelo, uma coisa conjunta, compreende? Com técnicos das duas secretarias, para que, de forma, por exemplo, lá a central de triagem, não é? Devia ser não só de responsabilidade do governo do Estado, mas de todo mundo. Falei isso que ontem, não é? Tem gente que não gostou, já recebi, mas aqui em Vargem Grande não sei o quê, que não sei o quê. Não, é permanente e amplo, não é fazer uma basezinha. Quando eu falo basezinha, não estou desmerecendo, não. Mas não é fazer uma base somente e por si só dar por satisfeito. Na verdade, se o trabalho fosse unido, a gente teria um maior ganho. E quando eu falo a gente, somos cuiabanos, no caso do prefeito e do governador, não é? Basicamente isso, né? Só para dar uma pincelada. Não, mas com certeza, Paulo. Veja, só para encerrar, assim, o maior erro
no combate à pandemia foi exatamente não darem as mãos presidente da República, governos de Estado e prefeitos. Tinham que dar as mãos porque o único objetivo é vencer o vírus, que é o nosso inimigo. É. Infelizmente, não foi dada essas mãos todas. Infelizmente, alguém fazia para dizer, olha, eu estou fazendo a minha parte. Como se isso fosse possível fazer um sozinho. Não, amigo. É um tripé. Tem que sentar todo mundo junto. Olha só, encerrando o programa aqui, a gente vai encerrar o programa com uma notícia triste, não é? Acompanhem conosco aqui no Gazeta Digital. O primeiro secretário da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Eduardo Botelho, do Democratas, perdeu a mãe na tarde desta quinta-feira, dia 13, a dona Venina Vieira de Souza. Ela faleceu aos 83 anos em sua casa, lá no CPA 3, minha vizinha. Tratando aí de hipertensão e diabetes, dona Venina faleceu de causas naturais em sua residência, onde recebia todos os cuidados necessários ao restabelecimento da saúde. Por meio de nota, o parlamentar lamentou o falecimento e prestou homenagens à sua mãezinha. Abre aspas, minha mãe, mulher guerreira, atriz principal da minha vida, não somente por ter me gerado, mas também por acreditar em mim, nos meus irmãos, nos dando força e mostrando que era possível avançar e alcançar os nossos objetivos. Com a compreensão e união da família, superamos as dificuldades, recebemos boas conquistas. Peço a Deus que alivie a dor dos nossos corações. Diz trecho aí do Botelho. Nossos sentimentos à família do deputado Botelho aí, que Deus a receba num bom lugar, não é? A dona Venina, a mãe do deputado Botelho, que faleceu nesta tarde de quinta. Bom, assim o Opinião se despede de você, a gente se encontra amanhã. Delegada Juliana Palhares será a nossa entrevistada da Delegacia de Entorpecentes, às 7h30 da noite. Até lá, fica bem, fica com Deus também.